Tudo bem, pessoal? Então, continuando com a resolução do nosso exercício aqui. Então, só relembrando, a gente já resolveu, a letra A, que eram os valores de estoque contábil e fiscal. Então, no último vídeo já evidenciamos esses valores. Agora a gente vai calcular os saldos de fechamento. Então, vamos para a letra B, o valor de receita financeira da EVP. Letra C, o valor contábil de fornecedores. E a letra D, o saldo do efeito fiscal diferido. Ok? Então vamos lá para a nossa planilha para explicar bem com calma para vocês. Então primeiro vamos calcular a letra C, que é o saldo líquido de fornecedor, lá no final do mês. Então só para vocês entenderem a lógica. No primeiro lançamento nós chegamos no valor do valor do fornecedor e o valor de ajuste é valor presente de fornecedor, tá certo? O que é esse valor de fornecedor contábil, Na verdade, nada mais é do que a diferença entre o saldo da conta fornecedor menos o saldo da conta ajuste a valor presente. Então, lá na data da aquisição, esse saldo seria o 272.408,63, que nada mais é, do que a soma dos valores presentes naquele momento do fornecedor. Ou seja, em resumo, se eu fosse quitar toda a minha dívida com o meu fornecedor, eu não iria pagar o 285 mil, se eu quitasse, logicamente, na data da compra. Aquela taxa de desconto de 1,30, o saldo que eu deveria pagar era o 272.408,63. Esse valor do AVP é como se fosse um desconto que eu teria daí no pagamento, tá certo? Só que o que aconteceu? Eu não fiz o pagamento lá no dia 2, deixa eu só confirmar aqui, se é no dia 2? É, no dia 2/6. Eu não fiz o pagamento no dia 2/6. E agora a gente já está lá no final do mês, no dia 30/6. Então o que acontece? Eu tenho que calcular essa diferença entre as datas. Ou seja, esse valor do meu desconto ele vai diminuir, logicamente. Eu vou ter que pagar um valor a mais porque se passou um período de dias. Então, como que nós fazemos esse cálculo sempre no final do mês? Então, o primeiro passo é nós calcularmos a diferença de datas. Então, a data da apropriação ele vai ser sempre no final do mês, no caso aqui 30/6 de 2023. E aqui a data da compra, vai ser o 2/6 de 23. De 23. Aqui eu até vou alterar a data da compra aqui no caso. Ou aquisição, Então a diferença de datas foi de 28 dias. Então o que acontece? Eu vou corrigir 28 dias tanto a primeira como a segunda parcela. Para isso, eu vou preencher aqui as informações. Então, eu vou pegar o valor presente anterior. Então, esses valores presentes são aqueles saldos que a gente calculou lá no primeiro vídeo. Então, é o 137 da parcela 1 e o 135.324,70 da parcela 2. A diferença de datas, 28 dias. Então, aplico esse 28 dias tanto na primeira como na segunda parcela, ok? Por quê? Porque eu tenho que fazer a correção temporal desse período. Então, no primeiro momento, eu trouxe aqueles valores para a data do dia 2/6, que era a data da compra, ok? Só que agora, como a gente já está no dia 30/6, que é o final do mês, nós temos que corrigir tanto a parcela 1 como a parcela 2 no mesmo período, no caso, 28 dias. A taxa de desconto que a gente utiliza também vai ser a mesma, 1,30, e o prazo da taxa também 30 dias. Então essas informações aqui, elas não se alteram. O que vai alterar? Bom, vai alterar a fórmula que a gente vai utilizar. Então lá no primeiro momento, a gente utilizou o cálculo para definir o valor presente. Então tínhamos o valor futuro e calculamos o valor presente. Agora, nesse segundo momento, o que nós vamos calcular vai ser o valor futuro no final do mês. Então, em vez de dividir aqui, a gente vai multiplicar. Então, como que vai ficar a fórmula? Nós vamos pegar os 137.083,92 e vamos multiplicar por 1 mais
a taxa, ok, elevado a N. O que é esse N? Esse N ele tem que ser representado por meses, né? Porque a taxa é mensal. Então eu vou precisar converter 28 dias por 30. Ok? Então por isso que eu divido 28 por 30, para mim ter uma proporção mensal desse período. Incluindo o valor, eu chego aqui no novo saldo, 138.746,49. Qual que seria a lógica? A lógica seria o seguinte. Bom, eu comprei a mercadoria. Se eu fosse pagar lá na data da aquisição dessa mercadoria, com aquela taxa de desconto de 1,30, eu pagaria o valor de R$ 137,83,92. Beleza? Agora vamos supor que eu acabei não pagando lá esse valor. Deixei para pagar no final do mês. Opa, eu já não vou pagar mais esses 137 mil. Por quê? Porque se passou 28 dias. Então acrescentou-se juros a esse período. Ok? Então esses juros também tem que ser refletido na contabilidade. Então, o que vai acontecer? Lá no final do mês, eu não vou pagar os 137 mil. Vou pagar um valor maior, 138.746,49. A diferença entre o valor calculado menos o anterior, né? Ele vai ser o nosso saldo de despesa financeira. Ou seja, é um valor de juros a mais que eu vou pagar na parcela por não ter quitado na data de aquisição. A mesma coisa eu faço na parcela 2. Então vamos lá para o cálculo. 135 que multiplica 1 mais a taxa, ok? Elevado a 28 dividido por 30. Transformando assim, né, os dias em meses. Cheguei no valor futuro, 136.965,93. Agora eu vou pegar esse valor e vou diminuir do anterior. Cheguei também na diferença da apropriação do ajuste a valor presente. Somando esses dois saldos, eu vou chegar no valor total de 3.303,80. Então esse valor aqui é o acréscimo que eu vou precisar pagar mais em função de ter transcorrido esses 28 dias, ok? Na contabilidade, como eu faço esse lançamento? Então, na contabilidade, esse valor ele vai ser lançado a crédito, aqui na conta redutora da EVP, então ele vai diminuindo gradativamente o saldo da EVP, ok? Então vocês podem perceber que aqui já caiu, né, o saldo, em vez de 12 já foi para 9, e a contrapartida desse valor aqui, ele é lançado lá no resultado, numa conta específica de despesa financeira de AVP, ok? Então essa conta ele transita lá pelo nosso resultado. O que vai acontecer? Agora a gente vai ter um valor contábil diferente. Então perceberam que aqui o valor mudou? Então ele vai ser o 285. Opa, deixa eu só. Aí. O valor contábil nosso vai ser representado pelo 285 menos o saldo da conta de ajuste a valor presente do fornecedor. 275.712,43. Então essa seria a nossa dívida com esse fornecedor na data do dia 30/6, ok? Tem uma outra forma de a gente chegar nesse saldo? Tem sim. Se nós somarmos aqui os valores futuros, tanto das parcelas 1 e 2, né, que foram calculadas, obrigatoriamente esse valor aqui, ó, ele tem que fechar naquele saldo de 275.712,43, tá certo? Então assim, embora não ficou em ordem, né, nesse cálculo aqui a gente já consegue responder a nossa letra C. O valor contábil de fornecedor lá em 30/6 será esse saldo aqui, ó, 275.712,43. Então a resposta da letra C seria esse valor aqui, ó.
Ok? Beleza, pessoal? Então vamos lá. Continuando agora, né? O próximo passo é nós fazermos também esse cálculo lá para o clientes, ok? Então no próximo vídeo a gente vai fazer o cálculo ali para o clientes e daí depois na sequência a gente vai finalizar calculando o efeito fiscal diferido, tá certo? Se ficou alguma dúvida, pessoal, no vídeo, não esqueça de deixar seu comentário ali, tranquilo?